Eu sou o Mário Sérgio Salerno, da Poli USP, e esse é um vídeo do NAGE, Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação, da Poli e seus parceiros. Nesse vídeo a gente vai continuar o que a gente viu na aula anterior, quando a gente viu os modelos canônicos, tradicionais, de desenvolvimento de produto que viraram modelos de inovação com aquela sequência. Geração de ideias, seleção das ideias, desenvolvimento das ideias selecionadas e vai para o mercado. Agora, qual o problema com esses modelos? Aquele do Cooper, Stage Gates e os outros que a gente viu. É que eles influenciam fortemente a prática da gestão da inovação. Eles cumprem simultaneamente vários papéis. É um objetivo a ser atingido, é uma formação de uma forma de pensamento que influencia decisões, mesmo que implicitamente, e é também um indicador de boas práticas de gestão. As empresas mimetizam e copiam as outras. Então, se uma empresa tem esse tal modelo, e aparentemente dá certo, eu também quero ter. Mas tem alguns problemas. Os projetos de inovação, eles não são todos iguais. Aqui na Poli, no Laboratório de Gestão e Inovação da Poli, nós fizemos uma pesquisa e analisamos 132 processos de inovação em 72 empresas. Por que isso? Porque diferentes processos podem rodar numa mesma empresa. Diferentes tipos de processo de inovação podem rodar numa mesma empresa. E aí, o que a gente descobriu? Primeiro, existem mais de um tipo de processo. Tem um processo para gerar conceito de produtos, que normalmente é conduzido hegemonicamente por marketing. O que sai desse processo? Um conceito de um produto que depois vai ser analisado. Tem os processos de pesquisa e desenvolvimento. Qual é a saída desse processo? Novas tecnologias, plataformas tecnológicas que depois podem ser utilizadas no desenvolvimento de produtos. E tem o processo de desenvolvimento de novos produtos, que é aquele mais conhecido. Na inovação, você usa saídas, resultados de cada um desses processos, ou pode usar resultados de cada um desses processos para criar o seu processo de inovação. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é que nós localizamos 8 tipos de processo de inovação. Processo de inovação como aquela sequência, gera ideia, lembra? Tipo do Cooper. 8 tipos de processo significa que 8 articulações diferentes da sequência daquelas atividades. A primeira, obviamente, é o processo tradicional, estilo Stage Gates, que vai da ideia até o lançamento do produto. Gera-se a ideia, seleciona a ideia, desenvolve, vai para o mercado. Né? Isso, como a gente viu na aula passada. Quais são as principais contingências que explicam esse processo? Primeiro, mercado e tecnologias maduras. Ou seja, eu tenho conhecimento do mercado, eu tenho conhecimento das tecnologias envolvidas e aí eu articulo para que seja desenvolvido um novo produto que vai atuar nesse mercado já conhecido. Normalmente, inovações incrementais. Projetos de melhoria de produto. Desenvolvimento e produção de produtos que vão para o estoque, não feitos sob pedidos, eles vão para o estoque. Né? Uma despesa de pesquisa, desenvolvimento e engenharia relativamente alta. E nos projetos que rodam nesse processo mais tradicional, não existe um novo conceito, nem existe a criação de uma nova plataforma tecnológica ou de uma nova plataforma de produtos. Então, esse é o processo que mais se verifica e é um processo basicamente para inovações incrementais com poucas incertezas. Mas existem outros tipos de processos. Vamos ver um segundo. Existem processos que a gente vende antes de desenvolver. Sim, eu vendo e depois desenvolvo. É o melhor dos mundos, porque eu já tenho a certeza do mercado. Olha aqui como é esse fluxo. Tem algumas ideias iniciais que a empresa vai trabalhando junto aos clientes potenciais, né, para que esses clientes se interessem pela ideia, né, e resolvam comprar aquela ideia que vai ser desenvolvida. Então, por isso tem
essa atividade achuradinha, porque é uma atividade meio fluida, é prévia à existência do processo formal, que começa, por incrível que pareça, com um pedido, que no fluxo tradicional é o fim, começa com um pedido de venda. Aí vai ser desenvolvido, vai ser entregue. Por exemplo, a FAB faz uma encomenda de um cargueiro ou de um avião militar para a Embraer. Embraer e FAB discutem as alternativas, discutem se dá ou não dá para fazer, etc. Isso mais ou menos informalmente. E aí há um pedido. Então, formaliza-se um projeto. Né? E a FAB vai amortizando, vai pagando os custos, as despesas de desenvolvimento que a Embraer tem, até que a Embraer entregue alguns aviões. Então, para a Embraer, significa que ela tem muito menos risco do que se ela fosse atuar, por exemplo, como ela atua na linha de jatos executivos ou de aviões comerciais que vende para companhias aéreas. Ela precisa desenvolver o avião e vendê-lo depois. Ela não tem compras antecipadas antes de começar o desenvolvimento. Esse é o processo de venda antecipada, só que tem dois processos de venda antecipada. Esse é o chamado de encomenda aberta, ou seja, a empresa discute com o cliente as especificações do produto. Tem um terceiro processo que é de venda antecipada por encomenda fechada. A empresa tem um conjunto de possibilidades, né, e o cliente escolhe uma delas. Aí ela vende, desenvolve incrementalmente o que precisa para atender aquela venda e entrega. Isso é feito, por exemplo, muito com empresas de software, que tem um software básico e, conforme a necessidade do cliente, ela adapta o software para aquele cliente específico, mas ela já tem as alternativas, as possibilidades que aquela plataforma de software oferece. Em todo caso, ela só vai fazer o desenvolvimento para atender aquele cliente quando aquele cliente fechar o pedido de compra. Então, esses dois casos de processo com venda antecipada, eles já subvertem aquela lógica de gera ideia, desenvolve ideia e vende lá no final. Aqui primeiro eu vendo, depois eu desenvolvo. Tem alguns processos que são iniciados por uma chamada ou um edital, seja ele público ou privado. Um edital público, tipicamente, é um edital de empresas ou agências de fomento, aqui no Brasil, como a FINEP, por exemplo. Mas existem empresas privadas que também fazem editais. A indústria automobilística faz muito esses editais. Então, o que acontece? A empresa que vai disputar esse edital, ela se prepara, ela faz um pré-desenvolvimento e elabora um projeto para disputar esse edital, para ver se ganha o edital. Ela sendo selecionada, aí tem um contrato e aí já está vendido. Aí ela desenvolve e ela entrega. Isso é típico, por exemplo, de empresas de serviço de engenharia que vão fornecer para a Petrobras, para sistema de energia e assim por diante, ou para empresas que vão disputar esses editais de FINEP, por exemplo, para ter subvenção para o desenvolvimento de um produto inovador, ou para, por exemplo, fornecimento de indústria automobilística, que é uma outra cadeia produtiva que faz muito isso para os seus fornecedores. Então, o quarto processo é o processo que é iniciado, detonado por um edital. Há outros processos que têm uma característica, tem uma parada. O processo está indo, ele para. Então, o primeiro processo com parada, que é o quinto dos processos que a gente está analisando, é uma parada para esperar o mercado. Ou seja, teve uma ideia, ela foi selecionada, ela começou o seu desenvolvimento em escala piloto, começa uma difusão em escala piloto, vai sendo vendido no mercado, mas o mercado não é tão grande quanto se imaginava, não vale a pena fazer o escalonamento para uma escala comercial, porque o investimento é alto, então o projeto para à espera que o mercado cresça. Quando o mercado crescer, que justificar o investimento numa escala comercial, uma fábrica maior, que vai dar custo menor, etc., etc., a empresa faz esse investimento e o processo segue. E por que isso é importante?
Porque isso muda um pouco a lógica da gestão. Eu não vou necessariamente planejar tudo até o final, eu posso pensar que a coisa vai parar. Por exemplo, tem um caso muito interessante no hospital em Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus, que desenvolveu uma unidade intermediária entre a UTI e a enfermaria. Só que, para isso pegar, a comunidade médica e os serviços de vigilância sanitária precisam referenciar isso. Então, o desenvolvimento disso para à espera que isso se difunda e, quando isso se difundir, os médicos aceitarem, a comunidade médica aceitar, o hospital continua o desenvolvimento e oferece um novo serviço. Isso acontece em muitos e muitos casos. Por que isso é importante? Porque o sistema de gestão aqui, a atenção gerencial aqui, ela passa a ser um pouquinho diferente. Eu sabendo que tem projetos que possam parar, processos que vão ser interrompidos, ainda que momentaneamente, eu modelo os recursos, eu penso diferentemente como eu vou atuar sobre o projeto. E eu não descarto necessariamente o projeto quando houver uma parada. Eu aguardo. Há também um processo com parada que espera pelo desenvolvimento de tecnologia. Chega uma hora que eu estou desenvolvendo, tem uma escala piloto, tem uma produção inicial, mas para passar para uma produção em escala comercial, eu preciso de um custo mais baixo, por exemplo. E aí eu não tenho uma tecnologia que me dê um custo mais baixo. A minha tecnologia de processo, por exemplo, não me dá um custo que viabilize naquele momento aquele produto. Isso acontece muito em empresas químicas. Não desenvolveu bem o catalisador não é adequado, o custo é ainda alto. Então, eu preciso parar, eu posso até comercializar um pouco em escala piloto, tá? Vou criando mercado, mas eu não consigo fazer um lançamento em escala maior, porque ainda há problemas de desenvolvimento tecnológico. Então, eu já estou vendendo um pouco, mas eu não tenho o negócio todo desenvolvido. E tem um sétimo processo que tem parada para o mercado e parada por tecnologia. Ou seja, junto esses dois tipos de parada de espera, né? Tanto para o desenvolvimento de mercado quanto para o desenvolvimento de tecnologia. Há um oitavo tipo de processo, nosso processo número 8, que tem atividades paralelas. Aqui vocês estão vendo ideia, seleção e tem a difusão, a venda paralelamente ao desenvolvimento. Ou seja, eu não espero desenvolver tudo para começar a vender. É preciso ser claro aqui. Quando eu estou falando de atividades paralelas, eu estou falando dessas macroatividades aqui. Geração de ideias, seleção, desenvolvimento e difusão. Não estou falando das microatividades, vamos dizer assim, dentro de cada uma dessas atividades, de desenvolvimento, ou de comercialização, ou de geração de ideias. Por exemplo, dentro do desenvolvimento, há esquemas organizacionais de engenharia simultânea, de paralelização de fluxo de desenvolvimento, de criação de times, etc., para tornar o desenvolvimento mais rápido. Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui, que esse processo representa, é que, por exemplo, a atividade de difusão é paralela à atividade de desenvolvimento. Eu não espero desenvolver até um ponto relevante o produto para começar a comercializar. Algumas empresas de software fazem isso. Lançam aquelas versões ditas beta no mercado, uma comunidade de usuários vai utilizando e a empresa vai usando o retorno daqueles usuários para acabar o desenvolvimento do software. Mas também empresas de calçado fazem isso. Termina o desenvolvimento, por exemplo, do número 35. Os vendedores saem vendendo com aquela amostra, que é um sapato, número 35. Enquanto isso, na empresa continua o desenvolvimento 36, 37, 38, 34, preto, amarelo, vermelho, todas as alternativas, todos os modelos de sapato, mas isso já está sendo vendido, já está sendo difundido a partir de um modelo só. Ok? Bom, sintetizando, né? Nós temos um processo para conceito, um processo para P&D e um processo para desenvolvimento de novos produtos. Não há um fluxo único, ao estilo Stage Gates.
gera ideia, seleciona ideia, desenvolve e vende. Há 8 tipos diferentes de processo. As principais contingências que dão luz a esses 8 tipos de processo são a posição do cliente na cadeia. Se ele compra de um estoque ou se ele faz uma encomenda, muda a lógica do fluxo. Se a tecnologia é mais madura ou se é a integração de tecnologias pouco conhecidas no início do projeto. Se é um mercado mais conhecido, se é um mercado em criação, em expansão, ou se é um mercado que não existe, que é a situação mais incerta. E aí, a condição das criações para tornar o projeto viável, mais atrativo, que explica aqueles fluxos que tem esperando pelo mercado ou pela tecnologia. Com isso tudo, a gente quer dizer o seguinte: cuidado com o modelo canônico tradicional. Ele é muito forte, muito relevante e aborda a maior parte dos projetos de inovação. Mas existem outros que seguem outros processos, outras ordens dessas atividades típicas de inovação e que podem ser muito relevantes para determinados casos. Obrigado.